A paz do Senhor, irmãos, amados, aqui que acompanham o canal EBD Mestre, sejam todos bem-vindos ao canal. Você que está chegando agora, também não conhecia nosso canal, esteja à vontade aí para participar, se inscrever, dar o seu like, o seu ok. E aqui quem vos fala é o evangelista Marcelo Miranda. Nós estudamos, fazemos a pré-aula no canal da revista da Escola Bíblica Dominical, a revista Betel. Esse trimestre nós estamos estudando a lição de Ezequiel, o livro de Ezequiel. Vou pegar aqui, a canetinha caiu aqui no chão. E essa semana nós estaremos estudando a lei da responsabilidade pessoal. O texto de referência encontra em Ezequiel, capítulo 18. Interessante que nós tenhamos uma visão ampla, ou seja, uma visão total de todo o capítulo 18. Ele começa aqui no versículo, nós vamos estar lendo esse capítulo, alguns versículos, destacando alguns versículos, e nós vamos estar lendo aqui o versículo de número 4 do capítulo 18 de Ezequiel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. O versículo de número 2 diz assim: quem tendes vós que dizeis essas parábolas acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embrotaram. A gente sabe que a uva, como a gente come a uva, dela é meia ácida, ela deixa tipo uma acidez nos dentes, um ressecamento. Então havia esse provérbio em Israel, e se falava muito isso na época do profeta Ezequiel, e esse era um ditado, então, que era muito dito naquela época. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embrotaram. Ou seja, alguém tomou uma atitude e os seus filhos arcaram com as consequências. Esse era um ditado exatamente para dimensionar isso. Essa questão de que o pai cometia atos e as consequências dos atos era para o filho. Então esse era um ditado de Israel em que Ezequiel vem aqui colocando, citando, e nesse capítulo então ele vai desenvolver que a coisa não funciona dessa maneira. Os provérbios que vão contra a palavra de Deus, nós devemos abolir do nosso vocabulário. Os provérbios, eles nascem de determinadas situações em que nós colocamos, alguém coloca as palavras, a frase, e aí a coisa pega, pega no popular e todo mundo começa a falar já sobre aquela questão, aí diz o determinado ditado. Então muitos ditados, eles têm um sentido até verdadeiro, outros têm até sentido bíblicos, e alguns ditados, como esse das uvas verdes, eles têm uma conotação fora da Bíblia. Então esses que são, posso dizer assim, antibíblicos, devem ser retirado da nossa fala. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns ditados que de conhecimento popular, e você vai lembrar comigo esses ditados. Por exemplo, Constantino, quando percebeu que não dava para matar os cristãos, que quanto mais matava, mais a igreja crescia, então ele instituiu Roma como a igreja cristã. E a célebre frase que ele falou nessa época virou um ditado popular. Ele falou assim: se não podemos com eles, juntemos a ele.
Então é um ditado verdadeiro, ele não é necessariamente bíblico, mas também não chega a ser um contraponto às escrituras. Mas existem alguns ditados, como por exemplo, Deus escreve certo por linhas tortas. Ora, Deus escreve certo e por linhas certas porque Ele é perfeito. Isso é contrário ao que diz a Bíblia. Outro ditado: Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda, Ele sempre chega no tempo certo, né? Nós que às vezes somos apressados e não entendemos o agir de Deus, né? O versículo que nós lemos aqui de número 4 diz que toda criatura pertence a Deus. O que Deus queria falar através da mensagem do profeta Ezequiel para o povo de Israel naquela época era o seguinte: vocês são criatura minha, então vocês são possessão minha. E aí não tem uma conotação com relação somente ao povo, mas ele está falando no contexto geral, criatura. Então todos os povos são criaturas de Deus, Ele que nos criou. Ora, se Ele nos criou, Ele é dono, Ele patenteou, Ele tem a patente, digamos, se é que a gente pode dizer assim. Ele tem a autoridade, a possessão. E como Ele tem essa possessão, que Ele fala, todas as almas são minhas, porque foi Ele que criou tudo, então Ele pode estabelecer regra. Vou dar um exemplo aqui que você vai assim me entender de uma maneira melhor. Imagina que a Volkswagen, vamos citar aqui que já é uma empresa grande, né? não vai propaganda para ela, não vai fazer muita diferença aqui. Mas a Volkswagen, ela criou um carro, então ela tem a patente sobre aquele carro, ela tem a autonomia ali, o carro da Volkswagen é da empresa Volkswagen. Então como ela criou, ela estabelece regras. Aí vem um manual, né, de instrução, e naquele manual, quando der um defeito, você vai saber, entendeu? E ninguém melhor para explicar como consertar um erro de um carro Volkswagen do que o próprio manual do carro, que é de especialista da Volkswagen. Então Deus queria dizer para o povo o seguinte: vocês são minha possessão, vocês são meu, então eu estabeleço as regras. E quais são as regras estabelecidas por Deus? Vamos ler então, continuar aqui no Ezequiel. Vivo eu, versículo 3, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio Israel, que é das uvas. Aí ele continua: eis que todas as almas são minhas, e a alma do pai também, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus estabeleceu o seguinte: as almas são minhas, então eu digo o seguinte: a alma que pecar vai morrer, e ponto. Ele tem autoridade, ele foi o criador, ele tem a patente da criação. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus determinou essa lei para o homem, né? A lei de que a obediência, o não pecar, vai gerar mais tempo de vida, mas o pecar, o desobedecer, vai gerar o quê? Vai gerar a morte, né? Então todas as criaturas são de Deus. Na questão aqui do homem, ele pode aqui dizer: será que isso é justo? Deus é muito justo, ele usa da justiça, então ele cobra de cada um o que determinou, e essa determinação é de responsabilidade pessoal, é de responsabilidade individual, tá certo? E vamos também estar lendo aqui o versículo 5 ao 9, que vai dizer assim, ó: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. Você veja bem que aqui ele vai estabelecendo várias regras, né? Fala aqui de não possuir a mulher do próximo, né? Nem na sua separação,
não oprimindo ninguém, verso 7, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, isso é a regra estabelecida, cobrindo o nu com o vestido. Você vê que tem uma relação, essas leis, com o próximo, não infringir o próximo, ajudar o próximo na vestimenta, na alimentação, os mais necessitados, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, ou seja, recebendo o que é justo. Ele fala aqui de uma justiça, de fazer justiça, se receber aquilo que lhe cabe, aquilo que ultrapassar, não receber, e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, procurando ser justo com todos os homens, mesmo dentro da nossa fabilidade, da nossa limitação, mas procurando ser justo. E esse período aqui de versículos, esse trecho de versículos, que é até o versículo 9, o 9 termina assim: andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para obra segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Então aqueles que cumprem a regra de amar a Deus, colocar a Deus acima de todas as coisas, obedecer os seus mandamentos e ter um relacionamento com as outras criaturas, com os outros homens, ou seja, o seu próximo, então ele está praticando atos de justiça, e por conta disso será lembrado os atos de justiça para Deus. Isso isso trará benefícios a essa pessoa. Agora, quando ele vai dizer aqui no versículo de número, vamos ver aqui, seguindo aqui: se gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar, aí ele vai dar a relação de tudo que eu falei que é para fazer, esse filho fará de maneira contrária, né? Então o que ele vai dizer? Certamente morrerá. Você pode ser uma pessoa boníssima, você pode ser uma pessoa justa, você pode ser uma pessoa que procura um padrão de justiça, procura ser correto com todo mundo, ajudar o próximo, mas se você tiver um filho que não usar dessas mesmas, digamos assim, práticas, então você vai receber o juízo no sentido de benécias, você vai ser justificado, e o seu filho vai ser cobrado tudo isso, certamente, diz a palavra de Deus, ele morrerá. E no sentido contrário, se você, isso aqui me ajuda a não ficar lendo o texto, que aí fica mais dinâmico. Se você for fazer exatamente o que ele fala para não fazer, desejar a mulher do próximo, não atender o necessitado, não ser justo na hora de pesar as situações, mas o seu filho seguir esse caminho, você vai perecer, vai morrer, certamente morrerá, e o seu filho vai conseguir a justificação pelos seus atos diante de Deus. Ou seja, a responsabilidade é individual. O que vai determinar não é se eu sou filho de A, de B, se meu pai é A, B, C, que tem um grau de importância, ou que seja alguém conhecido, famoso, ou que tenha referência, conhecimento. Não. O que vai determinar sobre a justiça de Deus sobre a minha vida são os meus atos, a responsabilidade é individual. Mas veja bem, a situação em que eu possa ser justo, que eu possa não oprimir, que eu possa não ser zeloso com o meu próximo e servir a Deus direitinho, como Deus quer. Mas o que acontece? No transcorrer da vida, quando chegar lá na frente, o que acontece? Eu paro de fazer tais atos, paro de ser justo, paro de fazer o que Deus quer e começo a me enredar por caminhos tortuosos que Deus não quer. Certamente lá no final da vida, todos esses meus atos de justiça que eu fiz não será lembrado. O que vai valer vai ser os últimos atos, né?
E proporcionalmente a mesma coisa, se eu for um camarada nesse período de vida aqui, em que faça tudo de errado, a gente pode citar aqui o ladrão da cruz, um camarada que passou a vida inteira roubando, sendo criminoso contra a sociedade, né? A gente não sabe, pode conjecturar aqui, de repente, quanto roubo ele fez de pessoas que trabalhou, que fez tudo direitinho, né? Ganhou seu salário e tal, e ele vai lá, roubou, nós não sabemos, mas ele pode ter prejudicado muita gente através daquela sua vida pregressa de roubo, de assaltante. Mas quando chegou lá no fim, com quem que ele encontrou? Com Cristo. Encontrar com Cristo é a solução, gente. Encontrar com Cristo é salvação. Ele encontrou com Cristo e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, então Jesus esqueceu de toda a vida nesse período errado que ele fez, e o que valeu foi, no momento final da sua vida, ele conseguiu ser justificado, ele conseguiu a salvação. Então notem que a regra, o básico, o necessário é o seguinte: sermos fiéis a Deus durante toda a vida. E não se engane e falar, você tem uma vida totalmente errada e falar assim, quando chegar lá no fim eu me acerto. Porque muitas das vezes esse chegar no fim, ele vem de surpresa, de supetão, quando vê você já está diante do juízo de Deus. Então o melhor é servir a Deus durante toda a sua vida, até o final, sermos justos, procurar sermos fiéis a Deus. O tópico 1, ele vai falar sobre a questão de transferindo responsabilidade. Não podemos transferir responsabilidade, precisamos assumir os nossos atos. Os nossos atos, às vezes, eles são errados. Às vezes, eles sobre uma alta análise, ou seja, nós mesmos nos avaliarmos numa decisão que tomamos, nós chegamos a uma conclusão que nós tomamos a decisão errada. E até a célebre frase que muita gente fala, né? Poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, eu não faria assim. Porque você fez, tomou a decisão errada. Então você faz esse autoanálise e vê que você fez a coisa errada. Mas ainda há tempo de você consertar. Poxa, eu tomei a decisão errada, mas a partir de agora, a partir desse ponto, vamos seguir certo, vamos consertar, vamos reparar esse erro. E ainda há tempo. Sabe por que há tempo? Porque o seu tempo de você consertar qualquer besteira que você fez na vida, você consertar uma vida de pecado, sabe qual é? É o tempo de agora. Você pode agora tomar essa decisão e jogar no mar do esquecimento tudo que você fez de errado e assumir uma vida com Deus. Entendeu? Então nós precisamos assumir aquilo que a gente faz e não simplesmente ignorar. Eu errei, mas deixa pra lá. E aí é igual aquela bolinha de gude que joga na neve, né? Que ela é pequenininha, mas ela vai rolando. Quando você não resolve o teu problema, ele toma uma dimensão que depois fica difícil, né? E é inerente do ser humano não assumir os seus erros. Eu, você, todo mundo que é ser humano, somos tendenciosos. Falar, não, peraí, eu assumo meus erros. Você pode dizer, não, tudo bem, você pode assumir os seus erros. Não estou dizendo que você não assume, eu estou dizendo que é inerente do ser humano não assumir, ou seja, há uma tendência para não fazê-lo. Se você faz, glória a Deus, joia, é isso aí que nós devemos fazer, mas há essa tendência. E talvez mesmo você fazendo, assumindo o seu erro, de repente uma situação de uma dimensão maior, você pode pipocar na hora e não assumir os seus erros. Sabe por que eu falo que na realidade o homem tem essa tendência? Por causa da história lá de Gênesis. Começa lá no Gênesis, quando a serpente tentou a Eva, que ela comeu do fruto proibido e deu ao seu esposo Adão. Deus se apresenta, porque nada se oculta diante de Deus. Quando foi cometido o erro, mesmo sem Deus estar literalmente ali, apesar de que Deus está em todos os lugares, mas sem estar ali no diálogo com Deus, Deus já sabia o quê? Que havia um pecado.
E ele procurou Adão. Toda vez que Deus procurava Adão, Adão estava pronto ali esperando Deus. Porque era uma alegria falar com Deus. A presença de Deus, o regozijo era maravilhoso. Mas Adão tinha pecado, o que aconteceu? Ele fugiu. É isso que faz o pecado, nos afasta de Deus. Aí Deus tenta se aproximar do homem outra vez, mas o pecado o afasta. Enquanto você estiver numa vida de pecado, você vai estar longe de Deus. Você tem que largar essa vida de pecado. Você que está nos assistindo, se você não pertence a uma igreja evangélica, você larga essa vida de pecado para você estar próximo de Deus, porque estar próximo de Deus é a coisa mais maravilhosa, é a atitude mais acertada na vida que você possa ter, é entregar a sua vida nas mãos de Deus. Então, Adão, por que se escondeste? Porque eu estava nu. Então, ninguém... o pecado, ele revela a vergonha. Ele destrói a inocência e revela a vergonha. E aí, ele falou, por que comeste do fruto proibido que eu falei que não comesse, Adão? Sabe o que ele falou? Senhor, é verdade, me perdoe, Senhor. Me perdoa, eu não deveria ter comido, eu sou falho, eu sou pecador, Senhor. Caía de pranto, o joelho, orou. Foi isso que aconteceu? Não, foi a mulher que tu me deste. E aí? Eva, por que comer? Foi a serpente. Então, um joga a culpa para o outro. Enquanto nós estivermos imbuídos, zelosos em escapar da culpa sem assumir e jogar para terceiro ou empurrar para frente, enquanto nós estivermos assim, o erro não tem solução. O erro só passa a ter solução primeiro quando você admite, errei. Depois, eu preciso de ajuda, eu preciso de modificar essa situação. Então, aí você consegue solucionar. Não adianta você botar a culpa em A, B e C, entendeu? Quebrou, um exemplo chulo aqui, quebrou o copo na sua casa. Aí fala pro filho, não foi você? Não, foi o fulano, tá? Foi o fulano? Não, foi o ciclano, vai ficar aquela briga, não, fui eu, não, foi ele sim, ele quer confessar. E fica aquela briga, aquele mal-estar e aquela situação ruim, chata, né? Eu estou dando aqui um exemplo chulo, básico. Quando na realidade, o que deveria se fazer? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos varrer para ninguém se cortar, vamos comprar outro copo. Vamos comprar outro copo, está solucionado o problema. A gente não tem que procurar culpado, a gente tem que procurar solucionar o problema, né? Deus deu ao homem a capacidade para discernir o certo do errado. Ninguém erra e fala assim, errei. Aí depois descobre que errou. Não, Deus deu a capacidade de discernir. Por exemplo, nós cristãos temos a Bíblia como regra de fé e prática. Então a gente sabe, com o conhecimento da Escritura, o que é certo, o que é pecado e o que não é. Mas uma pessoa que é ímpia, que não tem conhecimento da Bíblia, ela pode cometer muitos pecados por ignorância. Entendeu? Ela não sabe, por exemplo, ela pode, vou dar um exemplo aqui, ela pode nunca ter ouvido falar que a Bíblia fala que não se deve matar, não matarás. Aí ela vai e mata. Ela cometeu um pecado, ela foi contra a Bíblia, naquilo que ela fala, não mata, mas ela não sabia que na Bíblia estava escrito isso. Ela não sabia que a Bíblia condenava. Entendeu? Então ela está absolvida? Não, porque mesmo o homem ímpio, ele tem a capacidade de discernir o que é certo e errado. Mesmo que ela não saiba que a Bíblia condena, mas ela sabe que é errado. Ela também pode saber através das leis do homem, nesse caso aí. Mas em outra situação que não tem também na lei, mas ela sabe, é uma conduta de ética, uma conduta padrão, uma conduta que todo mundo cumpre na sociedade. Se ela fizer diferente, ela sabe que vai estar à margem da sociedade, da onde vem o termo marginal. Fazer aquilo contrário ao que a sociedade faz. Então, ela tem um discernimento do que é certo e errado. Não precisa alguém chegar para ela, não faz isso que isso é errado. Olha, esse dinheiro não é seu, não mete a mão aí, leva porque isso é roubo. Entendeu?
ela tem discernimento, porque Deus deu essa capacidade ao homem, né? E aí fica assim, a consciência, né, fica remoendo. Eu estou falando consciência em termos do ímpio, a gente sabe que o que na realidade fala é Deus que fala com o homem, né, no interior do homem, aquele pesar sobre aquela situação. Então o homem ele tem capacidade de escolha, né? E a questão tem também uma questão, a questão da culpa coletiva. Por exemplo, aquela célebre frase: o fulano, você errou. Vamos dar um exemplo bem básico aqui também. Alguém foi lá e apagou um sistema de uma expressão matemática na escola, na sala de aula, o professor escreveu, ele foi atender alguém na porta, alguém apagou ali aquela expressão e fala assim: quem que apagou aqui? Aí ninguém se manifesta. Então ele pune toda a classe. A culpa é da classe toda? Sim ou não? A prática em si não, mas todos são testemunha de quem o fez. Então, amado, a culpa, a culpa principal de quem cometeu o ato, mas de todo mundo que ali assistiu também está em conformidade com aquilo quando não denuncia. Então aquela série de fala que fala assim: eu fiz, mas todo mundo faz, para Deus não serve. Não, eu dei propina pro policial, mas todo mundo dá. Eu avancei o sinal, mas todo mundo avança, né? Estou falando regrinhas básicas aqui do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, quando a questão é pecado diante de Deus, você não vai poder falar assim: não, eu também dei meus pulinhos, mas quem não deu? Né? Aí Deus vai falar: então você vai dar um pulinho lá no inferno, porque para mim não serve isso. Se todo mundo fizer, você tem que ser diferente, você tem que estar no padrão daquilo que eu, o Criador, que sou dono de todas as almas, estabeleci para você fazer para ser justificado. Não fez, não importa quantos não fizeram também. A gente não tem que se guiar pelos outros, sabe por quê? Porque a nossa responsabilidade, ela é individual, ela é intransferível. Cada um assume os seus atos diante de Deus. Então não vai ter isso: eu sou... Existe muito isso, a pessoa tem um pai que é influente, não, isso aí eu ligo pro meu pai e resolve isso rapidinho. Com Deus isso não tem. Eu ligo pro meu pai, Senhor, eu vou ligar pro meu pai e vai resolver. Não vai resolver não, que vai resolver é você. E está aqui a sentença. Então a responsabilidade, ela é individual. E existe o erro coletivo, todo mundo faz, então eu também fiz. O que acontece? Todo mundo errou, você também errou. Todo mundo vai ser punido, você também vai ser punido. Agora, existe aquela questão: todo mundo errou, você não, então você não vai ser punido. Se, no caso humano, você seria punido injustamente, porque a justiça do homem é falha. Mas nós estamos falando da justiça de Deus. Deus sabe quem de fato erra e quem não erra. Seguindo aqui a nossa lição, vamos falar sobre mudanças de atitude. Olha só o que diz aqui no capítulo 18, Ezequiel, o versículo de número 22 da palavra do Senhor, vai nos dizer assim: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ela, pela justiça que praticou, viverá. Tá? Então, quando você vem de uma vida totalmente errada, você que de repente no evangelho e parou aqui no canal, está nos assistindo, você pode ter a vida toda errada, mas hoje, se você decidir ter uma mudança de vida, acertar a partir de agora, de todos os seus erros, Deus não fará mais lembrança. Vai valer daqui, da sua decisão agora, tá certo? Da sua mudança de atitude, do agora, do já, para frente, para adiante, né? Aqui na revista, vamos também ler um pedacinho aqui da revista. Eu não costumo, assim, nas minhas pré-aulas,
ler muita revista não, a gente fala do conteúdo dela todo da revista, mas às vezes tem umas coisas interessantes. Olha o que o nosso comentarista, pastor Valdir Alves, deixa eu acertar aqui a capa da revista que está meio torta, o que ele diz? Um passado pecaminoso ou justo de uma família não significa que automaticamente a geração seguinte irá vivenciar a mesma realidade, independente de escolha e comportamento, tá certo? Então não quer dizer necessariamente que você vem assim dentro de atitudes erradas, que essas atitudes ela deve assim permanecer. Por exemplo, na Índia nós temos o hinduísmo, onde ali se estabelece as castas. Então funciona assim: o camarada era filho de pedreiro, então ele automaticamente vai ser pedreiro, seu filho vai ser pedreiro, seu neto vai ser pedreiro, porque ele tem a casta de pedreiro, ali, aquela casta pobre. E ele jamais pode se desenvolver para algo bom, ele está condenado a ser aquilo ali. A casta que é rica aqui, de um empresário, o cara é empresário, o filho vai ser empresário e o neto vai ser empresário. Então há uma separação de casta. Isso, para fins espirituais, fins da Bíblia, não cabe, porque você pode ter atitudes que venham modificar o seu futuro. Muitas das coisas que passamos na vida, de bom ou de ruim, muitas não, tudo aquilo que a gente passa, tanto de bom ou de ruim, na realidade é um reflexo das nossas atitudes, tá? A sociologia, ela diz que o homem é produto do meio. Existe veracidade no que a sociologia fala? Sim, até existe uma realidade dentro disso, mas nós não podemos tomar isso como regra. Por quê? O que a sociologia quer dizer que o homem é produto do meio? Ou seja, se um camarada nasceu numa família de traficante, então por causa do meio que ele vive, o seu filho vai vir a ser um traficante. O filho do filho dele vai ser um traficante. Não é casta, como o hinduísmo, mas é por causa do ambiente, tende a levar a pessoa para isso, né? Se você cresce vendo o seu pai fumando, bebendo, existe uma grande possibilidade de você também ter tais práticas. Então é isso que a sociologia fala, que o homem é produto do meio, ele vai agir de acordo com o meio que ele vive. Tem verdade nisso? Tem verdade, mas essa não é toda a verdade. Por quê? Porque eu estou falando da mudança de atitude. A mudança de atitude traz renovação, traz um futuro diferente, traz uma dinâmica diferente para a sua vida, traz novos ideais, novas perspectivas. Então, embora essa parte da sociologia tenha uma certa lógica, porém, nós podemos ser produto ali do meio, né, e resolver ser diferente. Eu conheço muitas famílias que falam assim, poxa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tem uma família aqui no Brasil, que esse relato é verdadeiro, tá? Em que há uma família de traficante, tanto o esposo como a esposa era do tráfico, e tinha 3 filhos, e o mais velho virou um traficante, e o mais novo também. E o do meio olhou aquela situação, olhou como é que o pai vivia, olhou os irmãos, sabe o que ele falou? Eu não quero isso para a minha vida, eu quero modificar isso, mudança de atitude. Ele estudou, não se envolveu com aquilo, estudou, fez faculdade e se tornou um médico conceituado. Produto do meio, mas não foi produto do meio, ele foi sacado do meio por uma questão de atitude. E a maior atitude que a gente tem para mudar a nossa vida é Jesus. Com Jesus você muda a sua vida. Sem Jesus você pode ter atitudes, sim, que modificam a sua vida, no profissional, no emocional,
mas para a salvação, que é a mensagem de Ezequiel, só Jesus. A única maneira, e aí eu digo na máxima, a única maneira de você ter o perdão dos seus pecados e ir morar no céu com Deus, uma única atitude: Jesus na tua vida. Você precisa de Jesus. Você pode ter atitude nessa vida que vai te dar uma boa condições financeiras, vai te dar um bom casamento, vai te dar um bom emprego, vai te dar uma estatal, enfim, atitudes que vai fazer você alavancar em todos os setores da sua vida. Sim, isso é uma coisa natural. Agora, Ezequiel está falando para o povo de Israel acerca da salvação. Se você quiser, ao final dessa vida, você ter uma experiência com Deus, morar no céu, a única atitude que você precisa ter é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. No tópico 2 ainda, ele vai falar das gerações, são 4 gerações. Eu vou resumir aqui, que a lição ela traz assim já bem explicadinho, mas nós temos aqui o primeiro rei, Ezequiel, fala da linhagem real de 4 reis. Ezequiel, né, que abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, 2 Crônicas 29, 3, reconstruiu os sacerdotes, os levitas, né, ordenou os sacerdotes levitas para se santificar, enfim, ele fez tudo isso, ó. Produto do meio era o filho dele, Manassés. Aí Manassés fez a mesma coisa? Não. Manassés, 2 Crônicas 33, você lê o capítulo todo, edificou altares a outros deuses, o que aborreceu o Senhor. Os bosques, ele colocou idolatria, postou ídolos sobre todos os exércitos celestiais, né? E altares para os seres celestiais, sacrificou os seus filhos a deuses pagãos e etc, etc. Não fez nada do que o seu pai havia feito. Terceira geração de reis, Amon, continuou a sacrificar outros deuses, fazer a mesma coisa, e esse seguiu a linha do pai. Mas o seu filho não, seguiu outra linha. Josias andou nos caminhos do Senhor, né? adotou estar na presença de Deus. Isso está em 2 Crônicas, no capítulo 34, todo o capítulo 34. Buscou a Deus, purificou os bosques, quebrou as imagens de Balaim, quebrou todas as imagens que ofendiam o Senhor, cortou as imagens do sol, reparou o templo e tantas outras coisas que agradaram o Senhor. Então esse negócio de que é hereditária a maldição, de que vem depois, não, isso é quebrado com a decisão de estar com Deus. Quando você tem a decisão de estar com Deus, tudo muda. Porque quando Jesus entra, ele muda a situação por completo, ele muda para melhor. A genuína conversão. Como é que eu faço para me converter? Tem alguns passos que é necessário. Primeiro, o reconhecimento de que precisa de Deus. Ninguém consegue mudar em Deus se não entender que precisa de Deus. Então, reconhecimento que precisa de Deus. Reconhecimento que é pecador. Eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso de Deus porque eu sou pecador. Terceiro, desejar servir a Deus. E se você não desejar servir a Deus, pedir a Deus para ter esse desejo, que a graça de Deus te alcance, você vai desejar servir a Deus. É só você dar uma brechinha para Deus e falar: Senhor, eu não tenho vontade de servir não, mas bota essa vontade no meu coração, o Espírito Santo o fará, com certeza. E aí você precisa se arrepender dos seus pecados, arrepender de tudo de ruim que você fez. E em quinto lugar, você precisa confessar. Não adianta você se arrepender e continuar com os pecados. Você precisa se arrepender e confessar para obter o perdão de Deus. A carta de 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Então, se confessarmos, né, arrependermos e confessarmos, Ele é fiel e justo, Ele vai te perdoar. E para fechar essa questão de você se converter verdadeiramente, depois desses passos, você precisa ter uma experiência com Deus. O Espírito Santo vir sobre a sua vida. Você pedir
A atuação do Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero ser teu servo, eu quero me entregar, começar a rasgar o teu coração para Deus e você ter a experiência com o Espírito Santo. Aí tudo muda em você. Então aí você verdadeiramente vem se converter. Olha o que diz o ponto 2. Converter no hebraico é um termo usado para explicar, entre outros significados, mudança de reações, atitudes e sentimentos. Então eu vou mostrar que eu me converti se eu mudar minhas atitudes, se eu não pecar mais. Não, isso aí é uma inversão de valores, tá? Na realidade, quando você se converte, você muda as atitudes. Você não precisa mudar de atitude para se converter, mas você precisa se converter para mudar essas atitudes. Ou seja, quando você tem essa experiência com o Espírito Santo, é uma coisa que vem naturalmente. Deus não rejeita um coração humilde e arrependido, aquele que se arrepender, chorar na presença de Deus, ele jamais dispensa. E para fechar aqui o tópico 3, tempo da salvação e tempo do juízo. Existe o tempo da salvação e existe o tempo do juízo. Duas situações aqui. A gente vai fazer um paralelo. Na época de Ezequiel, quando ele escreveu esse capítulo 18, e nos dias atuais. Na época de Ezequiel, ali era o tempo do juízo. Por quê? Porque Deus já tinha falado através dos profetas antes, já tinha tido o tempo de salvação, só que ninguém que já estava no basta de Deus. Os dias de hoje, Deus está com os braços abertos para te receber, porque é tempo de salvação. Mas cuidado, para muita gente esse tempo está se esgotando. Tem muita gente nos nossos dias se despedindo desse mundo. E aí vem o juízo. Ou seja, o tempo da salvação é o tempo que você está vivo. Depois que passar esse período curto da sua vida, porque é curto, 70, 80, 90 anos é muito rápido, assim, você piscou, passou, vai entrar o tempo do juízo. Então você precisa, no tempo da salvação, agarrar a salvação, para quando chegar o tempo do juízo, você já está justificado diante de Deus. Responsabilidade pessoal, Deus está pronto para perdoar, contudo as consequências virão. Deus não vai te abster das consequências do que você fez de errado. Por exemplo, se você fumou a vida toda, você pode ter de repente uma doença de pulmão ou de respiração. Você fala, poxa, mas eu parei, tá? Mas você está colhendo o fruto das consequências do seu pecado. Não é isso, as consequências, a responsabilidade é pessoal de cada ato daquilo que a gente faz. O que a gente está colocando aqui é que na sua entrega para Deus, você pode até ter as consequências, porém, você vai estar diante de Deus salvo. Tá ok? A palavra, ela é referência para encerrar. A Bíblia fala em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, lâmpada é o quê? Para clarear, para você não tropeçar. Luz para clarear, para você não errar na vida. Então, quem é que vai te conduzir para você não errar? A palavra de Deus, a Bíblia, né? Ela também fala que ela é a bússola. Se você em alto mar, se você não tiver uma bússola, você não tem referência de posição, você fica perdido. Você olha para um lado, água, para o outro, água para frente, água para trás, água, não há referência. O que vai te dar referência é a bússola. A Bíblia, ela é a bússola para o nosso viver em direção a Deus. Ela também é alimento, ela alimenta o nosso espírito para nos mantermos sempre procurando estar na presença de Deus, né? E ela também traz libertação, porque a gente precisa afastar tendências pecaminosas. Então a palavra, ela traz um renovo e nos livra dessa tendência. E ela é a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Beijo no coração, lembra? Semana que vem tem mais. Tem a próxima lição aí de Ezequiel e tá chegando também a lição dos jovens já com vocês, né? Fica com a gente no nosso canal, clica lá no sininho para você receber as notificações do nosso canal. A paz do Senhor e até semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.